Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil e Rede Afiliada. Nós estamos aqui com três grandes mestres da psicologia analítica brasileira, três gigantes, do conhecimento. É uma honra estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouquinho dos nossos mestres, Dr. Leon Bonaventura e Eti Bonaventura, e o impacto da obra que ocorreu, porque se a gente for parar para fazer uma análise hoje na psicologia analítica brasileira, eu acho que não só brasileira, mas de língua portuguesa, porque o pessoal exporta os nossos livros para outros países, eu acho que em torno de 60% a 70% do que foi produzido no Brasil passou pelo nome dele, tanto do Leon Bonaventura quanto da Eti Bonaventura. Já visto que a gente tem duas das maiores coleções de psicologia analítica, uma editada pela editora Vozes, que são as obras completas, eu era editor, coordenava as traduções, isso pela editora Vozes, e a coleção Amor e Psique, da editora Paulus. Então, com a gente hoje, tá? A analista Paula Perrone, de São Paulo. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Jorge. Boa noite. Boa noite. Tá com a gente a Marilce, também de São Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E a Marilce está envolvida com a editora Paulus, né? Sim. Então, olha que legal. E está com a gente aqui o nosso amigo de longa data, né? O Franklin Chang também, que era do Rio, está morando em São Paulo. Olá, bem-vindo, Chang. Obrigado, Jorge. Boa noite a você, a todos, né? Esperamos que tenhamos uma conversa aí bem frutífera, né? Vamos ter. Para quem está assistindo a gente, quem está tomando contato, que tem muita gente que não entendeu a envergadura do trabalho que o doutor Leon fez. Mas antes da gente falar bastante da obra do Leon, como é que surgiu, Paula? Eu queria que você começasse essa vontade de estudar o fenômeno Leon Bonaventura no Brasil. O que você já produziu? Como é que surgiu essa ideia de fazer livros a esse respeito, por gentileza? Eu vou começar com a Paula, depois eu passo para a Maria Lucy e para o Chang. Boa noite a todos. Então, eu queria fazer eu fiz uma tese de mestrado, faz bastante tempo já, mais de 20 anos, a partir de entrevistas, e foi uma experiência muito interessante, foi muito rico. Eu entrevistei duas pessoas idosas que não se conheciam, e depois eu fiz uma leitura junguiana sobre o depoimento deles, que foi lindo, foi uma relação ótima, foi um trabalho comovente, onde eu aprendi muito. E depois fiz um doutorado teórico, e daí queria fazer uma outra pesquisa acadêmica. Então, conversando com o Walter Mello, lá da Universidade Federal de São João del Rei, ele me falou que ele orientava pesquisas. Então, conversei com ele, eu queria fazer uma pesquisa de pós-doutorado junguiana, né, e a partir de entrevistas. Ele falou, ótimo, então veja quem que você quer entrevistar. E aí eu quis entrevistar o Leon, porque o Leon é uma pessoa muito importante no movimento junguiano, né, do Brasil, no movimento junguiano em geral. E eu não sabia se ele ia aceitar, mas quando eu propus, eu nem tive dúvida, assim, se devia perguntar ou não, propus. E ele aceitou na hora, isso foi muito bom. Então, eu gravei entrevistas com ele, foi isso. Eu achei que o Leon tinha muita coisa para dizer para os junguianos. E realmente ele tinha. Com certeza, e a gente está de olho quando você vai liberar esse material. Né? E aí, a partir disso, surgiram livros. Fala um pouquinho dos livros, por gentileza, Paula. Então, tem 3 livros, vamos dizer,
em torno do Léon Bonaventure, né? Um deles, ele mesmo preparou, a Marilci fez parte, que é o livro Miscelânea, da Paulus. Ele dizia que era uma homenagem para Iete, mas é um livro de textos dele e da Iete Bonaventure. Artigos, palestras, conferências que eles deram ao longo da vida estão reunidos ali. Esse livro, coincidentemente, ficou pronto no dia que o Leão morreu. Ele queria muito fazer esse projeto, né? E como ele ficou doente, meio sem avisar, sem a ninguém, né? E a si próprio também não, foi muito bom que o livro estivesse pronto, porque ele tinha uma expectativa muito grande com esse livro. É um livro muito interessante, com o pensamento do Leon e da Iete a partir de alguns temas que eles escolheram. Mariossi sabe falar mais desse livro, porque ela participou muito da feitura. Depois, eu fiz a minha pesquisa, e o Walter Mello, que foi meu orientador, a pesquisa era assim, eu me comprometi, junto à universidade, de fazer entrevistas gravadas em vídeo com o Leon e fazer um artigo. E na hora de escolher qual seria o tema, então fiz as entrevistas em maio de 2021. Na hora de escrever o tema do artigo, eu escolhi uma noção que o Leon mencionava muito, que é a realidade da alma. Nas entrevistas ele mencionou muito, é uma das ideias junguianas muito importante, uma das noções junguianas muito importantes, essa grande descoberta do Jung, que o Leon valorizava muito. Então, nesse livrinho meu, no final tem um artigo meu e do Walter Mello, que foi meu orientador, sobre a realidade da alma no pensamento do Leon. E a primeira parte do livro é o texto do resumo das 6 entrevistas que a gente fez com ele, gravadas em vídeo, né? Então, eu peguei daí por assunto, para não haver repetições, para não ficar muito longo, né? E poder ser apresentado no tempo de uma palestra, fiz um resumo por assunto. E esse resumo está nesse livro. Além disso, tem uma segunda parte bonita, que são depoimentos de algumas pessoas que souberam que eu estava fazendo entrevistas com o Leon e quiseram fazer um depoimento. Pessoas ligadas a ele, pessoas próximas. Entre elas, o Chang e a Marilci. Então, tem o depoimento deles também no livro. É isso. Então, esse é o terceiro livro sobre o Leão. Ai, desculpa, é o segundo livro sobre o Leão. E o terceiro é o livro Só de memórias. qual que é o nome do segundo livro, por gentileza, e qual que é a editora dele? O segundo é Léon Bonaventure, Contribuição à História da Psicologia. Ok. E aí É tem o terceiro livro. a editora Stachini, tá? Isso aqui, então, é a pesquisa que eu tinha feito. E, nesse último ano de 2024, sob a coordenação do Chang, foi feito um livro, Memórias de Et e Léon Bonaventure, Pioneiros da Psicologia Junguiana no Brasil. Esse é o terceiro livro, que é um livro, tem resenhas, biografias deles, resenhas dos livros que eles escreveram, e tem quase 40 depoimentos muito bonitos, depoimentos póstumos a respeito da Iete ou do Leon ou dos dois juntos. Desse livro, que foi coordenado pelo Chang, a gente fez uma equipe de 5 pessoas como organizadores, né? Então, o Chang, a Marilci, eu, a Silvana Parisi e a Patrícia Radlick, que tinha sido secretária do Leão durante muitos anos. E é um livro muito bonito, que saiu no finzinho de 2024. É isso. Esse é o terceiro livro. E que foi ideia do Chang, né? Me lembro quando o Chang me chamou e falou, Mariossi, porque o Chang participou também dos depoimentos do livro você pode contar melhor que eu, da Anise da Silveira, no Rio. E teve a ideia, então, de fazer também aqui em São Paulo uma homenagem ao Leon. Eu achei a ideia fantástica, e aí ele montou a nossa equipe, né, Shank? Quer contar um pouco desse livro? Mas antes, Maria, eu queria escutar de você, como é que foi participar dessas organizações todas aí, você que está à frente desse trabalho fenomenal que o Leon fez
né, na editora Paulus, com a editoração de toda a coleção Amor e Psique. Então, eu tenho contato com o Leon, eu fui cliente dele, foi meu terapeuta antes dele voltar para a França. Ele voltou para a França, acho que em 1980. Eu já tinha ideia, e ele pediu para eu tentar publicar alguns livros que tinham sido traduzidos na época, achar uma editora para isso. Eu estava me casando, mudando para o Rio, e achei uma editora que depois ela não vingou, que é a Cheamé, e inclusive a interpretação de contos de fada que eu havia traduzido saiu por ela. Mas o Leon voltou um ano depois com a ideia de montar uma coleção de livros de autores junguianos. Então, como eu já estava meio que cooperando com ele, colaborando para achar, para ver os livros a serem editados, ele me convidou para fazer parte do grupo, que era o Ivo Storniolo pela Paulus, que ele trabalhava dentro da Paulus, o Leon e eu. A Iete não queria, porque ela já estava no grupo da Vozes e ela já achava que isso já era muita coisa para ela. Já tinha lá o grupo da Vozes que ela participava, com as obras completas. Então ficamos os três e a Iete, de certa forma, por trás, ajudando a escolher livros, a sugerir livros, etc. E assim começou, e era uma coisa que a gente não sabia se ia dar certo ou não. Era uma tentativa junto a Paulus, o Leon estava meio achando que não seria mais com a Vozes, ele tinha contato com a Paulus, que poderia ser com a Paulus essa coleção. Isso foi em 82, e acho que o primeiro livro saiu em 83, na coleção Amor e Psique. E aí foi indo, né? Quando a gente percebe, são 40 anos de trabalho, de contribuição, de escolha de livros, de divulgação deles nas faculdades, com as pessoas. As pessoas eram ávidas de ter livros de psicologia, né? Porque é tudo em inglês, e aí começa a sair as traduções, e livros muito bons, né? Se você sabe, essa coleção tem livros muito bons. E todo mundo corria atrás dos livros. Então, foi dando certo, e teve vários percalços durante esses 40 anos, mas a coleção não deixou de existir. O Ivo, eu não me lembro direito, faleceu, e depois ficou só eu e o Leon. Depois o Leon veio a falecer em 21, e aí o Shang foi convidado a participar da coleção comigo. Então, o Shang e eu estamos na coleção Amor e Psique agora. Muito bom. Maria, eu sei quantos títulos mais ou menos a coleção tem? Você sabe mais ou menos por alto? Não precisa ser exato, não. Mais de 100, deve ter atualmente uns 110 no máximo. Ela deixa de sair alguns livros, deixa de editar, porque conforme o editor que está regendo a Paulus, alguns acham que é melhor tirar um livro, outros acham, independente da minha vontade ou da nossa vontade como coordenadores, eles acham que não, acho não, às vezes não está vendendo muito, então eles tiram do catálogo. Mas depois retornam, por exemplo, agora está retornando os livros da Mary Woodman, que estavam fora de catálogo. Tem 3 livros da Mary Woodman. Teve uma ocasião que eles acharam que o livro do Stein, O Incesto Amor Humano, era muito antigo, que não teria mais necessidade. Então, não, tem necessidade, aí voltaram a editar. Agora eu estou vendo, e tem livros como Passagem do Meio, que acabaram de me mandar agora, eu acho que está na 20ª reimpressão, entendeu? Tem livros que são... O Hollis é muito lido, muito facilmente lido.
E outros tantos são muito procurados, os da Von Franz, sem dúvida, e outros até. Agora, por exemplo, o Rafael Lopes Pedraza está mais na moda, entre aspas, com os junguianos. Então, nós tem uma reedição, e, na verdade, com novos capítulos do Ansiedade Cultural, traduzido pelo Roberto Cirani. Ele teve muito contato com o Rafael, lá, o Lopes Pedraza, e tinha a última edição desse livro, Ansiedade Cultural, que foi feito pelo Pedraza. Foi feita a primeira, nós tínhamos publicado a primeira, mas ele tinha revisto o livro. Então, ele retraduziu e nós lançamos novamente o Ansiedade Cultural, que não é uma reimpressão, mas é uma segunda edição, modificada pelo próprio Pedraza, né? E outros livros foram difíceis, por exemplo, Hermes e seus filhos, do Pedraza, como o Pedraza faleceu a mulher, faleceu a filha, e está com o Instituto Junguiano da Venezuela, é muito difícil o contato e eles cederem as obras, a comunicação com a Venezuela é muito difícil. Então, por enquanto, está meio parado. Mas assim a gente vai reeditando, reimprimindo e novos livros, né? E lançando novos todo ano. Pelo menos 2. Né? Não, eu acho fenomenal que são 40 anos de história, são mais de 110 títulos, traduzir, revisar a tradução, espalhar, comercializar, é um trabalho excepcional. Né? Paulo Parabéns contribui pelo trabalho. Né? Meu querido Shang, né? Fala, Jóia. 30 anos de amizade. Manda, Shang, como é que você foi inventar essas histórias aí com as obras do Leão, Shang? Jorge, as coisas da vida, né? Em 2018, eu me mudei definitivamente do Rio para São Paulo, né? Antes eu estava indo e vindo, mas 2018 foi o ano que eu voltei para São Paulo e me reaproximei do Leão, né? Fui visitá-lo constantemente e tal, trocava muitas ideias e percebia que havia um foco nas conversas que eram as famosas tapeçarias da Dama e do Unicórnio, né? Aí a Marilci também frequentava esses almoços na casa dele. Surgiu a ideia de nós fazermos um livro, né, sobre essas tapeçarias, já que nós sempre voltávamos para esse assunto realmente são tapeçarias muito lindas, né? Eu disse para o Leon que eu gostaria de conhecer elas pessoalmente, porque, né, uma coisa é você ver uma fotografia, outra coisa é ver, né, a obra inteira, que são tapeçarias enormes, de 3 metros de altura, né, por 1,20, 1,80 de largura. Então, eu comprei uma Essas passagem em tapeçarias 2020. estão aonde? Como é que Para é? quem está assistindo, essas tapeçarias estão aonde? Para quem está assistindo a gente. Tá. Essas tapeçarias estão no Museu Cluny, em Paris, né? Que era o antigo monastério dos monges. É muito, muito bom é muito interessante fazer uma visita lá, porque além de você conhecer um monastério do século XI, as tapeçarias estão expostas numa sala especial, né, em forma circular. Então, você pode circunambular, né, dar várias voltas em torno das tapeçarias e sentar no centro e ficar olhando e meditando, que foi o que o Leão fez. Entendeu? Ele me contou para nós, né, que ele ficava horas e horas olhando as tapeçarias e meditando e tendo ideias, insights e tal. Bom, mas aí em 2020 eu marquei uma passagem para ir, para conhecer as tapeçarias. 30 de abril, Jorge. 15 de abril, lockdown no Brasil. Covid tinha chegado.
Aí, com isso, atrapalhou tudo, né? Atrapalhou a minha viagem, mas atrapalhou o projeto do livro como um todo. E a gente também diminuiu os nossos encontros por causa das restrições. Enfim, em 2021, né? Eu faleceu, novembro de 2021. Aí eu tive a chance de conhecer as tapeçarias em 2023 e senti assim muito fortemente uma conexão com ele, sabe? É difícil de dizer em palavras, mas me veio muito assim à memória as nossas conversas, a presença, né, dele e aquelas tapeçarias todas. Aí eu voltei para o Brasil com uma ideia de talvez eu fazer um livro homenagem a ele, né? Chamei umas pessoas que eram muito próximas do casal, né? Alguns mais do Leon, outros da Iete. Enfim, formamos um grupo de 5 pessoas, a Paula já descreveu, e começamos, então, a fazer, coletar, né, depoimentos, inclusive o seu, né, Jorge? Ter o seu depoimento lá, você é uma pessoa também, né, que foi importante, né, nesse contexto. Então, foi assim, eu sei que começamos em julho de 2023, né? Um ano e pouco depois, o livro já estava pronto, já entregamos para Paulo finalizar na gráfica, né? E aí foi o lançamento do livro, no final de novembro de 2024, se não me engano, dia 30, que completou exatamente 3 anos da morte dele. E você sabe que na China antiga, quando morria uma pessoa muito importante, pai, mãe, mestre, assim, o luto era de 3 anos. Então, acho que houve aí uma pequena sincronicidade, o livro ter saído dentro desses 3 anos, né? Que era uma espécie de luto, né? Então é isso. O livro está à venda pela Paulus, né? É um livro bonito. Vou mostrar a capa dele aqui para vocês que não conhecem, né? É um livro cheio de depoimentos, histórias e, enfim, é um pedaço da psicologia brasileira, né? Um amigo, o Pedro Kujoves, que está em Londres, ele falou que o valor do livro é que é um verdadeiro documento humano, acima de tudo, né? Mais do que um livro teórico, um documento humano. E acho que era essa a ideia mesmo, né? Homenagear o Leon, né? O Leon pioneiro da psicologia, a Iete, companheira, os amigos, o trabalho de 40 mais anos, né? Sei lá, mas quantos anos foi, né, Maria? Foi mais de 60, né? Eu já não tenho ideia, mas Eles vieram em 67, não foi isso? tem, Então, e se ele faleceu em 2021, faz mais ou menos as contas disso, é mais de 50 anos, 50 e É, tantos, 55, né? Por aí. 55 anos de trabalho aqui, bastante. e bastante, né? Eu queria jogar uma pergunta para os três, para a gente pensar juntos aqui, né? Porque a gente está lidando com um público aqui muito diverso, tem vários colegas que são da área, mas tem aqueles que não são. Né? Porque a gente está falando de uma pessoa, de um migrante, né, que veio de fora e que nada, olha, a gente já conta aí 110 livros, mas a coleção da Vozes aí, né, que ele botou um dedo em quase tudo, né, peraí, uns 150 livros fácil, né? Então a responsabilidade, né, editorial, de manter qualidade, tradução, revisão de tradução, não é brincadeira não. Vocês mexem com isso, vocês sabem, tanto que é difícil quem faz um livro, né? Você escrever uma coisa, né? Revisar é outra coisa, copydesk é uma terceira coisa, botar aí, né? Aquela questão que não para, né? Criar um filho desse aí dá trabalho, né? Mas o que vocês acham, além dessa questão de formação, né? Porque a gente está falando de livros, a gente está falando de formação acadêmica, o que vocês acham que o Leon também foi muito importante para a nossa psicologia brasileira?
Leon e a Iete. Quer começar, Paula? Posso começar. Na minha visão, deve ser a dos colegas presentes aqui também, do Chang e da Mariossi. Eu também fui paciente do Leon, né? E então a gente conheceu o modo dele trabalhar. A prática clínica do Leon era muito rica. E não só era muito fiel ao Jung, muito leal ao Jung, como ele achava importante que os junguianos fossem, né? Leal, que eu digo em termos teóricos, né? Como ele teve muita criatividade para criar um estilo próprio, ele tinha um estilo bem próprio que não era tão facilmente digerido por todo mundo, mas quem conseguia perceber o valor do Leon, se aproximava dele ou se tornava paciente dele, percebia a grandeza do trabalho clínico dele, né? A compreensão da psicologia analítica que ele tinha, a sensibilidade desse homem, a seriedade com que ele trabalhava. Era uma pessoa que estava absolutamente inteira no trabalho clínico, né? 100% dele estava ali, e de uma forma muito rica. Então, é isso, eu acho que ele contribuiu muito. Ele disse nessas entrevistas, que quando ele viu que não ia dar certo trabalhar institucionalmente no Brasil, ele, ele e a Iete procuraram outro caminho, foi depois da volta que a Mariussi mencionou, da França, né? Então, como é que eles poderiam colaborar? E ele disse, quando nós chegamos aqui, tinha um livro do Jung traduzido e não tão fácil de ser lido. Então, ele conseguiu, junto à família do Jung, a licença para isso, né? Para trazer a chamada obra completa do Jung para cá, as Collected Works. Então, acho que esse valor do Leon é um valor histórico para a psicologia brasileira, principalmente para a psicologia profunda. Mas, na minha visão, a grande contribuição do Leon foi trazer a clínica junguiana genuína que ele aprendeu lá em Zurique com os discípulos principais do Jung. E aí, Mariossi? Eu também, eu concordo que ele tinha um jeito muito peculiar, mas na época eu estava acabando de fazer PUC, psicologia, e tinha tido, naquela época, 6 anos, tinha estágio e tinha estágio clínico também, era obrigatório, clínico, organizacional, educacional, fazíamos os três. E eu achava que nunca eu iria fazer clínica, do jeito que eu via a clínica sendo ensinada, porque, na verdade, era uma clínica muito freudiana, muito materialista, eu diria. E eu cheguei até a escrever num pós-graduação que eu fiz de psicologia social, nem Freud, nem Skinner, porque eram os dois grandes grupos, dentro da PUC. O Skinner, que é comportamentalista total, e eu achava que faltava exatamente algo que depois vim a descobrir com o Leon, que é esse caminho da alma. E o que eu achava é que, quando eu comecei a terapia com o Leon, a gente não entendia muito o que ele falava. É meio complicado, não? E aí, mas eu saía das sessões muito alimentada, não sabendo muito bem, e, ao mesmo tempo, ele era muito provocativo e com questões que ele instigava a gente a pensar, e era uma outra forma, como diz a Paula, de terapia, que não era redutiva. Quer dizer, e eu tinha muitos sonhos, e, lógico, trabalhar com sonhos é o prato cheio dentro de um Jung raiz, né, vamos chamar assim. E ele trabalhava com sonhos, e isso foi brilhante. E foi aí que eu fui encontrando e ele me dava muito livro para ler. E eu lia. Eu lia em inglês, eu lia. E acho que por isso que ele acabou me convidando para participar. Então, da coleção. Mas é isso, essa foi
E esse foi um sentido diferente que eu via numa nova abordagem que eu acreditava e acredito, abordagem humana, entende? E não rígida, não dura, era uma abordagem muito humana. Eu acho que isso ele trouxe mesmo fortemente. Então, eu acho que, sem dúvida, é uma pessoa que a gente deve reverenciar e tem que ser documentado, como disse, né, o Pedro. Olha, é um documento humano e tem porque a gente tem uma memória muito curta nesse país. Se esquece, se consome muito o conhecimento e se esquece muito das pessoas e de quem faz a história. E acho que a gente tem que relembrar. Acho isso importante. Muito bom. E aí, Xang? Eu, ao contrário das minhas amigas aqui, eu não fiz terapia com o Leon, né? Eu fui diretamente cair num grupo de estudos com ele, né? Na época que eu era estudante, essa década de 70, era um francês assim que eu capturava 50% e os outros 50% deixava para a intuição, né? Mas é, 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 ele me impressionou porque foi, na verdade, a primeira pessoa que tinha o conhecimento, né, vivo do Jung, né? Eu antes só conhecia Jung por livros, né? Depois que eu fui fazer a minha formação em Zurique, e voltei, aí eu apresentei a minha monografia lá do instituto na casa dele, lá com um grupo de pessoas. Acho que a Marici estava, né, Marici? Você Sim, eu estava tive naquele evento. presente, lembro muito bem. É, em Muito 91, 91, né? é isso. Mas aí você vê como é que são as coisas, né? Em 95 eu fui para o Rio para trabalhar com a doutora Nise. E depois que fui ligando as pontas, né? E o Leon tinha sido analisando da doutora Von Franz. A doutora Nise tinha sido analisado da doutora Von Franz, né? É, 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 a raiz, na verdade, desses dois grandes, né, vamos dizer, líderes do movimento junguiano, é essa linha, né? Jung, Von Franz, né? E daí se ramificou para cá. É claro que Leon teve outros analistas, né? A Paula conseguiu extrair muitas coisas interessantes que a gente não sabia, né? De outros analistas do Leon, né? Como o Fiat, por exemplo, foi uma pessoa muito importante, né? Ele falava também da Yolande Jacobi, né? São figuras assim, todas da época do Jung, todas, vamos dizer assim, a primeira geração, né? Dos junguianos, né? A Dona Von Franz foi a única que, na realidade, tinha essa abertura. Vários brasileiros fizeram análise ou orientação, né, supervisão com ela, né? Ela tinha, não sei o que, mas muitos brasileiros tinham essa atração, digamos assim, por ela, né? Eu acho que, em parte, foi esse contato da doutora Nisli, que conheceu o Jung. Na época, o Jung já estava muito idoso e não podia fazer análise com ela, mas ele recomendou que ela procurasse a doutora Von Franz. Estou falando na época que eles se conheceram, era 1957. Ela conseguiu ir para Zurique, período de 60 a 62, né? E fez a análise dela e uma série de disciplinas teóricas, né, do Instituto. Tem até uma história que é bem curiosa, porque, por causa da questão da bolsa e do tempo, ela não tinha mais condições de ficar até o final do curso, né, para completar o curso. Então, ela um dia falou, né, para o professor, talvez eu não vou conseguir completar o curso e tal. Aí, a doutora Von Franz perguntou assim para ela, mas isso te incomoda?
Ele falou, se eu não levar o diploma, eu não vou conseguir atender as pessoas. Você não vai conseguir atender as pessoas, mas você tem condições. Ela falou, mas eu não tenho diploma. Ah, você quer um pedaço de papel. Aí ela pegou uma folha de papel e escreveu: Eu, Marie-Louise von Franz, declaro que Nise da Silveira tem plenas condições de atender as pessoas pelo método junguiano. Tatati. Pegou, assinou, né? Diz para ela: olha, esse é o teu diploma. Que, de certa forma, simbolicamente é interessante, porque eu acho que toda a primeira geração dos junguianos foi formada nesse espírito pelo Jung. Não tinha formação. Era, né, a própria pessoa que chegava num determinado estágio, se, vamos dizer assim, com a permissão do analista, né, se podia começar a atender. Quase todos eram analisados do Jung, né? Então É, foi assim. hoje em dia, isso é muito sério, né? Eu tive outro dia conversando com uma pessoa que não. O problema não é só o diploma, as pessoas têm que fazer análise. Sim, E sim, aí tá, as pessoas não fazem análise, fazem um curso meia boca e acha que pode ser terapeuta. Então tem o papel, mas não tem a formação. isso. Então, Isso que é o mais importante. Por isso que ela deu o papel para a Nise, entendeu? Porque ela já tinha feito anos de análise e ela sabia que ela tinha condições, estava apta. Inverteu, né? Hoje em dia é só papel, né, Marici? Isso que você está é, falando. E, Tem que dar ênfase na análise. Concordo. e particularmente me impressiona muito, que eu sempre recomendo até para a turma dar uma boa lida no prefácio da coleção Amor e Psique, que é a temática da jornada da alma, né? Eu fui paciente do Leão 12 anos, ele pegava muito no meu pé, que era muito menino, né? Então, eu tinha aquele jeitão de terapia do joelhaço, né? De esfregar no chão 3 vezes, pra você, ô, acorda, fica esperto, né? Assim. Tanto é que a Maria, se um pouquinho antes de ser lançado Psiquiatria Junguiana, ele me deu para ler. Isso foi em 98. Eu acho que não tinha nem. Eu tinha recebido, acho que uma caixa da editora. Foi lá, pegou e falou: Olha, você gosta muito de saúde mental, esse aqui é um presente para você. Mas eu quero que você me fale tudo que você viu de impressionante para a próxima sessão, tá? nossa. É muito interessante esse procedimento, né? Mas, retornando à abertura da coleção Amor e Psique, eu acho muito interessante a condição de estar junto com, né? Sim. Que eu acho que a grande análise ela começa a estar junto com o outro, ter capacidade de mergulhar na maior da profundeza da alma humana, né? Eu sentia muito. O Leão, a terapia com o Leão não era fácil, porque o Maria se falou muito bem, ele te cutucava. E na hora que você achava que ele tinha cutucado pouco, ele ainda te mandava com uma raiz quadrada para você resolver em casa, assim, para você quebrar a cabeça umas 3 semanas, né? E aí? E essa jornada da alma, né, que a Paula começa a contar aí, né, dos documentais, o que vocês acham disso? Eu acho que um analista, assim, da qualidade do Leon, né, tem uma importância imensa para a psicologia profunda, principalmente para a psicologia analítica, porque o modo de conceber a alma, o modo de trabalhar com as pessoas, né, o trabalho clínico do Leon era mágico, né, tinha uma magia impressionante. E ele trouxe uma tradição junguiana legítima. Vamos dizer que a psicologia analítica vai se modificar um pouco, né? O modo dela ser praticada, a compreensão da teoria, tudo isso vai se modificando. Algumas coisas vão se atualizando um pouco mais, mas de qualquer forma é inevitável que uma psicologia nascida na Suíça, né, precise se adaptar ao Brasil. Então, mude um pouco de forma, né? Mas
é importante que tenha havido um testemunho de uma pessoa que trouxe a psicologia junguiana genuína da Suíça. O Jung trouxe a aura dessa psicologia, que é uma coisa difícil, né, da gente poder ter contato. E ele teve, através desses mestres dele, do convívio dele, principalmente na Suíça, no Instituto Jung, com os junguianos, enfim. A Yeti também teve, né? Eles trouxeram isso de uma forma muito rica, muito honesta, né, consistente. Então, o trabalho com a alma do Leon era muito lindo, muito verdadeiro, e a gente se inspira nisso. Mesmo que a psicologia analítica se modifique, né, e tem se modificado, mas ela precisa ter essa raiz. Ele falava dos mestres dele, o Dr. Firtz, o Karl Mayer, o C.A. Mayer, né, como ele era conhecido, e a von Franz, os principais mestres dele. Ele dizia dessas pessoas uma coisa tão importante, né, que elas tinham o fogo sagrado. E o Leon também tinha o fogo sagrado, sem dúvida, a gente sentia isso nele. Isso eles passaram, né, através desse trabalho lindo dessas duas coleções, através da clínica, através do profundo sentido de humanidade que eles tinham. O Leon era uma pessoa impressionante, né, que quem conhecia o Leon e se aproximava um pouco dele saía modificado, saía transformado, sem dúvida. Então, eu vejo isso, né, que esse espírito europeu de vir para os trópicos, para um continente menos desenvolvido, muito mais pobre, e querer contribuir intelectualmente, foi muito interessante, né, eles terem tido essa preocupação. E o modo como eles contribuíram para a psicologia analítica, a gente pode dizer que é o edifício do conhecimento junguiano, né, que a gente tem no Brasil. A gente deve a ele, deve a Marilci também, deve a Yeti também, né, ao Padre Ivo, a Dora Ferreira da Silva, que fez parte, que foi uma tradutora importante de grande parte da obra. O Leon dizia assim, que uma vez o Leonardo Boff falou para ele que lendo algum livro da coleção do Jung, parecia que o Jung falava português, né, que a língua natal do Jung era português, de tão bem que eram traduzidos. Então o Leon dizia assim, que a Dora Ferreira da Silva era excelente, um português maravilhoso, e a Yeti tinha um sentido técnico, de revisão técnica, com tanta seriedade, Nossa. que juntando as duas deu esse trabalho, né, Marilci? Não, quando fizemos o Miscelânea, nós pegamos os artigos, eu digo quem? Tereza Brandão, que também já não está entre nós, ela faleceu logo depois, ela era excelente revisora e entendia do português, e sabia como fazer as colocações corretas, então a gente encontrou, depois do Leon ter escolhido quais artigos iriam sair nessa miscelânea, os artigos, por exemplo, primeiro da Tavistock, escrito por ele, e Yeti, a introdução, a Yeti era de um preciosismo de referências que até era cansativos, entendeu? A gente falava, meu Deus, não precisava tanto. E ela era muito preciosista, muito dedicada, e o Ivo achava que ela era a grande alma por trás da coleção da Vozes, que ela estava, porque ela lia tudo e fazia, eles não tinham o português, então tinha o português nosso, corrente, eram estrangeiros, então o preciosismo era maior do que o nosso, você entende? Para não errar. Então, era fantástico e a Tereza Brandão e eu nos deparamos com isso, com essa questão, e como a Iete estava muito por trás mesmo e foi muito dedicada na coleção da Vozes, né? E ela era uma grande leitora, ela lia demais
e eles escolhiam os temas. E a IED teve grupos de estudos, inclusive entre o pessoal das mulheres de Jaguaré, do morro aqui de São Paulo, que era uma comunidade mais empobrecida, né? E eu acho que é muito isso. Eles tiveram a coleção mesmo, acho que é o Espírito Santo, porque está por trás, porque uma coleção de livros no Brasil durar 40 anos, gente, não é a gente que está fazendo isso. Sim, e continua firme e forte. E eu lembro, quando eles começaram, né, eu ainda não estava, eu não estava ainda nesse mundo, mas um dos primeiros grupos que eles tiveram de estudos, né, foi lá na Escola Paulista de Medicina, que depois desdobrou e virou SBPA, né. Eu lembro dos grupos de estudo que ela tinha lá na casa deles, com professores da USP. Eu achava aquilo fenomenal, tinha altas discussões, né. E sempre foram formando, estimulando pessoas a estar formando novos trabalhos, né. Por exemplo, hoje a gente tem uma clínica social que o Leon, ixi, o tempo todo a gente falava sobre isso, né. 2016, 2017, 2018, né. E aí, Chang? O que, Jorge? O que você quer saber? Não, vamos aí continuando. O que você acha que foram grandes contribuições, né, dentro desse sentido de mergulhar na alma? Porque ele te botou para ir para a França ver tapeçaria. Não, eu acho que a questão da alma, na realidade, tem a ver com as imagens, né? A alma parece que ela é constituída de imagens, essas imagens interiores, né? Imagens que nascem espontaneamente, né, da psique, né? Seja em sonhos, fantasias ou pela arte. Então, nesse aspecto, o trabalho, né, que a Toranise e o Leão fizeram tem esse fundamento, né? Ela, um trabalho, vamos dizer assim, de expressão, né, dos doentes, né, através da arte, com, vamos dizer assim, a geração espontânea de imagens, muitas vezes imagens da psique profunda, né, imagens arquetípicas, mostrando exatamente isso, a universalidade, né, da ideia do inconsciente coletivo, né? Então, eu acho que o trabalho dela foi mostrado para o Jung, né? E o Jung, sem dúvida alguma, aprovou, né, o trabalho dela. E o Leon, por outro lado, enfatizando também na clínica a importância do contato, né, do indivíduo com as suas imagens, né? Eu acho que é isso, né, Jorge? Questão da gente parar de achar, né, que os problemas estão fora e as soluções estão fora, né? A gente tem que começar a fazer uma inversão. Os problemas estão dentro e as soluções estão dentro, né? Então, eu acho que esse olhar, né, é que o Leon tinha, a Nise tinha, e veio do Jung, da von Franz, né? Porque é exatamente com isso que a psicologia junguiana, ela se alimenta, ela cresce, né? E eu acredito que ela vai crescer cada vez mais, porque é uma mensagem poderosa, e que toca, né, realmente muitas pessoas, porque é nesse sentido de que ah, realmente essa experiência interior é que realmente convence, né? Não é o intelecto, não são as ideias, mas é muito mais a tua experiência. É você, como indivíduo, né, conectando seu inconsciente, né, percebe que existe alguma coisa criativa, né, que nasce de dentro da pessoa. Acho que esse é o ponto-chave, né? A capacidade criativa do ser humano, né? Você tem que apostar nisso, sabe?
que as imagens do inconsciente podem aparecer meio caóticas, às vezes meio confusas ou meio sombrias, mas isso é parte do processo, né? É parte de um movimento da alma, eu diria. A alma, ela também está conectada com a escuridão, ou próximo da escuridão, né? Eu estou preparando um artigo agora para o próximo simpósio da Unip, que vai ser sobre o Aurora Consurgens, né? O texto, o volume 3 do Mistério da Conjunção, que foi comentado pela Von França. E exatamente a questão da que eles chamam de sapiência Dei, né? Sabedoria de Deus, que é o aspecto transcendental da alma, né? Então, é a história de um bispo, né, provavelmente Tomás de Aquino, próximo da morte dele, teve uma série de visões, né? E essas visões perturbaram ele completamente, porque ele não conseguia transmitir essas visões pelo simbolismo bíblico. Então, ele teve que acrescentar o simbolismo alquímico. Então, por isso que esse texto do Aurora Consurgens é considerado o primeiro tratado alquímico europeu, puramente europeu, né? Sem influência árabe, o grego, egípcio. Então, no Aurora Consurgens, nessa experiência, né, a alma passa por várias experiências de contato com a escuridão, uma nuvem negra, uma enchente, ela é presa numa cela, né? Mas ela pede ajuda, né? E ao pedir ajuda, né, é que algumas pessoas são mobilizadas, né, para ajudá-la, inclusive o autor do texto, né? Então, é um processo alquímico, né, de redenção da alma. A alma presa na matéria, ela é redimida pelo alquimista, né? E no final ocorre um processo muito interessante, é um processo de conjunção do casamento da alma, que ele não consegue usar textos, vamos dizer, canônicos, né, da igreja, mas ele vai para o Cântico dos Cânticos do Salomão, que é um texto meio ambíguo, porque tem uma coisa meio pagã ali, né? Se fala de um amor, de uma paixão, né? E era a única forma de ele falar disso, né? Então, é muito interessante, né, Jorge? Porque isso tudo mostra que o nosso trabalho, né, é esse trabalho de entrar em contato com as imagens, né, da alma e buscar, né, essa, vamos dizer assim, redenção da alma presa na matéria, né? Eu acho que Jung estudou muito alquimia por causa disso. Ele achou que os alquimistas tinham tocado em alguma coisa que é válido para o homem moderno, né? Até hoje, né? Então é assim que eu entendo essa jornada da alma, né? É mais com o auxílio das imagens alquímicas, né? Mas e Gente, você? não, Fale de você. eu, eu sou peixe pequeno, gente, né? Meu contato É, com o Leão foi muito interessante, porque ele me pegou, né, assim, eu era muito menino, né, já estava perdendo a visão, e aí foi muito engraçada a sincronicidade dos encontros, né? Porque quando eu comecei a me interessar pela psicologia analítica, todo mundo falava, vai conhecer o Leão, vai conhecer o Leão, vai conhecer o Leão, né? E foi engraçado porque eu falei, cara, eu vou tentar, né, conversar com ele, né? E o Leão, eu não tenho medo de falar, ele foi com a minha cara, né? Até hoje eu quero entender por quê, né? Simpatizou.
dava muita bronca, né? Fazer terapia com o Leon não era fácil, era extremamente provocante, mas eu tenho uma percepção, né, que ele sentia, ele era muito intuitivo também, ele era muito perceptivo sobre o que é a pessoa, né? E não tinha dó de estimular a nossa criatividade. Eu acho isso muito interessante, um trabalho terapêutico, primeiro de respeito ao sujeito, olhar você como você é, estimular a pessoa a desenvolver aquilo, por exemplo, eu sempre gostei muito de saúde mental, então mandava texto direto, falava, oh, esse livro é bom, esse aqui, para o que você quer, vai por aqui, né? Então não era só o trabalho, né? Era uma análise de data também, né? De orientar ali um futuro, né, profissional da área. Logicamente que sempre com muitas broncas, né? Porque, né, a terapia sem puxão de orelha também não, né? Baixa a bola, vai devagar, presta atenção onde é que você está pisando, né? E às vezes naquele sotaque meio enrolado, né? Então meio francês, tinha hora que também eu fiquei enroscava, né? Não entendia direito, mas é muito interessante. Porque o tempo todo instigando, né, a temática da individuação, o que faz sentido, o que não faz sentido para a vida. Sabe aquela coisa, não vem racionais aqui, não. Cadê o sentimento? Cadê o afeto? Eu achava isso fenomenal na técnica dele, né? Gente, para a gente encerrar, fazer uma última rodada aqui, né? Eu acho muito legal a gente pensar aquele aspirante que está começando, né, a gostar, a se interessar pela psicologia analítica, né? Dentro desse pensamento do que o Leão trouxe. O que a gente poderia deixar para quem está começando os primeiros passos agora, né? E mesmo os colegas já um pouquinho mais maduros, do que seria interessante, né? Como uma quintessência mesmo desse conteúdo todo. Eu comecei já me falando, né, cutucado pelo Shang, né, de olhar, né, para a essência do afeto, ter essa percepção de identidade, né. E aí, Paula, o que você acha que a gente pode deixar assim para quem está começando agora? Então, por meio do Leon, né? Falando nele de novo. Isso. Então, eu acho que o livro Miscelânea do Leon é muito rico, porque tem os textos deles, talvez mais bonitos, mais importantes, mais profundos, e a gente entra em contato, né, com a visão dele da IET, mas muito a dele, do que era psicoterapia para ele, né, e de como ele praticou, como ele fez. Os temas ali dentro são muito ricos, né, ele fala de depressão, ele fala de aborto, ele fala de uma psicoterapia cristã, né, os temas são muito ricos, e é um jeito de chegar perto do pensamento dele, onde ele evoca a alma o tempo todo, sempre de uma maneira extremamente respeitosa e forte, né, que comunica muito para quem lê. Eu acho esse livro uma lindeza. Esse livro que o Chang coordenou também é uma joia, porque são pessoas que trabalharam com ele, né, e que estão justamente falando da conexão de alma que tiveram com o Leon ou com a Iete. Então, acho que é muito bonito, sem dúvida que é um documento humano, né, como já falaram do livro, mas acho fundamental que seja lido, porque se a gente conhece algumas pessoas fundamentais dentro de uma abordagem em psicologia, né, a gente entende o sentido, a gente entende a alma daquela abordagem, e a aproximação com a alma do Jung e com toda a iluminação que esse homem teve e toda a produção dele, através de uma pessoa como Leon, acho que é uma coisa privilegiada, né? Então, começar por esses livros, essas entrevistas que eu fiz também, você perguntou, né, quando que vai ficar divulgado totalmente, eu só estou fazendo mais uma edição do livro, quero fazer mais um artigo a partir do pensamento do Leon também, de
algum outro conceito que ele valorizava bastante, provavelmente vou escrever sobre a psicoterapia, pela visão dele, e depois disso eu vou divulgar essas entrevistas a partir desse resumo. Provavelmente no YouTube, vai ser daqui a um ano, daqui a um tempinho, Jorge. Logo, logo isso vai aparecer. Acho muito importante as pessoas poderem vê-lo. E ele sentiu que era importante dar um depoimento, né? Ele percebeu que ele estava já idoso, com 86 anos, quando deu o depoimento. Foi no primeiro semestre de 2021. Ele sentiu que precisava se apresentar para as próximas gerações, que talvez sem esse trabalho que a gente tem feito aí em torno dele, o Chang, a Marilci, eu, essa equipe que trabalhou, enfim, que reuniu tantos depoimentos bonitos, artigos, conhecimento, enfim, em torno deles, sem isso, muita gente ia passar ao largo, né, de quem foi o Leon. E o Leon trouxe para a gente, não é uma questão personalista em torno dele, mas ele trouxe para nós a verdadeira psicologia analítica, né, que precisa ter essa raiz legítima. Então, é isso que eu acho. Muito bom. Isso que eu Maria, sugeriria. Quem falou? e aí, Maria? Então, o que eu vejo é, a gente fala dessa formação do Leon lá em Zurique, e esse lado humanista de alma, de conversa de alma com alma, né? Só a alma pode entender a alma, que a Teresa d'Ávila, ele vai fazer a tese sobre ela, e é um pouco isso. Mas eu tenho um outro lado que eu acho importante, é a leitura e o estudo de fato das obras, tanto do Jung quanto da coleção, muitas delas, sabe, umas melhores, outras não tanto, mas o brasileiro é um tipo sentimento. Então, você fala de alma, conversar com alma, tudo isso parece maravilhoso. Só que, se você não tiver a cultura que o Leão tinha, né? Ou que o Jung tinha, não precisa chegar a tanto, mas se não tiver um pouco de cultura, de amplitude de conhecimento de várias antropologias, vamos dizer, de várias, você vai ficar uma coisa mais estreita, menos ampla, porque no Jung raiz você tem que entender o que as imagens significam. É lógico que o Hillman, e às vezes até o próprio Leon falava, fique com a imagem. Tudo bem, até determinado ponto, fique com a imagem. Mas se você não tem um repertório para unir essa imagem a alguma coisa, ela fica vazia. Ela não vai te trazer o significado. Então, acho extremamente importante as pessoas, e eu acho que aí está a grande dificuldade. Primeiro, de ser honesto, como dizia a Paula, né? O Jung era honesto na questão de terapeuta, está ali presente, tá? Isso é muito difícil, está total. E o segundo é ter um arcabouço de conhecimento que te ajude a estabelecer conexões e metáforas necessárias para o autoconhecimento, para análise, enfim, por que você quiser chamar. Mas, e eu acho que às vezes as pessoas acham que Jung é fácil, que como ele traz essa coisa muito de imagem, e o brasileiro. Uma vez eu perguntei para o Sandor, que também é outro grande né, professor, Sandor, eu não estou entendendo por que as pessoas que são junguianas estão virando freudianas. Que eu tinha uma série de amigas, e ele falou uma resposta do tipo, é mais estruturado, é mais, né, o Freud te dá parâmetros que você se protege. Então, tem esse lado do trabalho dentro de um Jung raiz. É um trabalho que é um pouco ousado nesse sentido,
e que você também se expõe. E é a busca de, se você também não se conhece, não fez terapia, dificilmente você vai conseguir continuar isso. Então, eu acho que ele trouxe essa seriedade, essa, né, para a gente, e essa formação que a gente deve ter, não necessariamente em institutos, ou como a Von Franz, que deu diploma, porque já sabia que a Anise, né, podia. Mas é uma formação que tem uma jornada que não é fácil. É isso que eu acho. E aí, Xang, que recado que a gente pode deixar para quem está começando? Porque assistindo uma live dessas, acho que ia ficar primeiro curioso, segundo assustado, né? Não, não deve ficar assustado, não. Mas deve se lembrar de que o estudo e a vivência da psicologia analítica é uma via longuíssima, é uma via que leva 20, 30, 40 anos. Então, não ter pressa, em primeiro lugar, né, achando que você vai dominar as coisas lendo alguns livros e tal. Não, é uma ilusão. Ler, estudar é muito importante. Também é muito importante buscar um analista, uma analista, que você sinta que tem uma conexão de alma. Então, é muito importante, porque essa pessoa vai te ajudar, de alguma forma, a elaborar, né, e fazer vir à tona essas imagens, né, que a gente fala, as imagens da jornada da alma. Né? Então, não tenha medo de arriscar, não, sabe? Mudar de analista, procurar outro. Tudo é válido nesse sentido, né? Mas depois que encontrar, aí não muda mais. Entende? Sentiu essa conexão profunda de alma, aí vai, né, apostar nisso, né? Então, eu diria isso, que para os jovens, né, fazerem isso, investir na sua análise, investir no estudo, né, e ter paciência. Lembrar que isso é um trabalho que pode levar até, né, uma vida, né, até o fim da vida, né? Uma vez, numa entrevista, perguntaram para o Dalai Lama, né? Mas você, Dalai Lama, já está tão evoluído e tal, você acha que você vai voltar ainda? Ah, ele riu e falou assim, com certeza. Quem entra no caminho ainda vai precisar de mais 2, 3 vidas para completar ele. Então, eu não diria que, né, aqui com a nossa mentalidade ocidental, né, meio apressada, a gente tem 3 vidas para completar a individuação, mas, né, vamos tentar fazer o máximo possível numa vida mesmo, né? Mas que é a coisa mais importante, né? Gente. Então, concentra nisso, foca nisso, investe nisso. Esse é o meu conselho que eu dou para os jovens, né, que estão começando, né, na psicologia junguiana. Muito bom, gente. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse encontro de gigantes. É uma honra poder estar deixando esse arquivo até histórico aqui para quem está chegando. Né? E um salve para o nosso Leon, para a nossa Iete, né, que formaram tantas pessoas, né, trouxeram uma bagagem acadêmica, literária, um arcabouço fenomenal, muito profundo, muito fiel às origens. Né? Acho que isso. E pessoas do bem. Eu vi formando aí tanta. Né? Nós temos aí gerações e mais gerações formadas aí de analistas, né? E grandes pessoas aí, né? Desse escopo. Então, obrigado, gente, aí por terem. Gente, só um minuto, se Sim. vocês me permitem aqui falar um pouquinho. Eu cheguei bastante atrasada por conta do trabalho, eu fiquei bastante frustrada, que eu queria ter participado desde o início, né? Se vocês tiverem gravado, eu gostaria muito de ouvir. Eu tive a oportunidade de conhecer o Leon, a Iete, gostava muito, tenham talvez alguma coisinha ou outra para contar sobre eles. E se esse trabalho tiver gravado, eu ficaria muito feliz de poder ouvi-lo, porque
eu não consegui chegar mais cedo, que foi uma pena. Estou envergonhada de ter chegado tão tarde, mas ainda pude acompanhar um pouquinho. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Ok, nós Obrigada, que Ana Rita, de estar aqui. Imagina, é uma felicidade, é que eu não pude chegar antes, eu estou bastante frustrada por isso. Peço desculpas, viu, pelo atraso. Vai ficar gravado e nós vamos disponibilizar, né, no YouTube, depois vocês compartilham com a rede de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada, Jorge. Obrigada. Boa noite a Obrigada a todos. todos. E Boa breve, noite. quem sabe a gente faz uma segunda rodada aí, quando for lançar outros artigos e outros livros, estamos aí à disposição, tá bom, gente? Eu vou adorar, quem sabe um pouquinho mais tarde, que assim eu Maravilha. acompanho inteiro. Ok. Bom, Ana Rita. Viu? Um beijo para todos. Tchau, Beijo, gente. Tchau, Boa noite. Tchau, um noite a abraço. todos aí. Tchau, tchau.